Como posso ser salvo? Querido ouvinte, se você não tem a resposta a esta pergunta em rápidas palavras neste vídeo, eu gostaria de dizer que o seu destino eterno depende da sua decisão com relação ao que trataremos a seguir. Talvez os próximos minutos sejam os minutos mais importantes da sua vida. Somos seres eternos, pois fomos criados à imagem de Deus. Possuímos um corpo, alma e espírito. A Bíblia, ela foi escrita por inspiração divina para que o homem conheça a origem e as consequências do pecado e o plano maravilhoso de Deus para a nossa salvação. Esta mensagem a qual eu trarei para vocês nesse vídeo, ela foi extraída exclusivamente da Bíblia, que é a palavra de Deus, infalível e inerrante, plena e suficiente para a nossa salvação, pela fé em Jesus Cristo. Primeiro, ela nos fala de uma má notícia, para que você entenda o plano perfeito da salvação que há em Cristo Jesus. Por causa do pecado, nós todos já nascemos separados de Deus, gerados no pecado, nascemos inimigos de Deus. Ou seja, na nossa forma natural em que viemos a este mundo, nós somos inimigos de Deus, pois nascemos da descendência de Adão, que por dar ouvidos à sua mulher, que deu ouvidos à serpente, à antiga serpente Satanás, caiu. E por esse pecado todos nós estamos encerrados debaixo do pecado de Adão. Ou seja, que isso nos quer dizer que sem uma intervenção não entraremos no céu. Sem se converter a Cristo, vamos direto para a perdição eterna. Isso se aplica a toda a raça humana, não a você apenas que está me ouvindo. Porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 3:23. Não há um justo sequer, nenhum sequer. Romanos 3:10. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não existe aqui espaço para as nossas obras. Não existe aqui uma cota, uma quantidade, um valor que possamos pagar para que possamos nos salvar ou remir a nós mesmos. Porque a palavra de Deus nos diz que pela graça somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é presente de Deus. Vamos ler, está escrito em Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. É presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Querido ouvinte, não há espaço para mérito humano na salvação. É uma obra exclusivamente do próprio Deus. Esta obra Ele fez quando enviou o seu Filho, para que morresse no seu lugar. Para que você esteja separado de Deus para todo sempre, você não precisa fazer nada. Simplesmente o fato de ignorar ou rejeitar o Filho de Deus, este é o único pecado que te impedirá de entrar no céu, para sofrer a tormenta eterna no lago de fogo, conforme vemos escrito em Apocalipse, no capítulo 20, verso 15. Porque quem crer nele, Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está escrito em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 18. Mas então nós temos uma boa notícia. A palavra de Deus nos dá uma maravilhosa notícia. É a melhor notícia de todas. Espero que através desse vídeo você possa refletir, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para entender que não há outra saída, não há outro caminho, senão ao caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma maneira simples, gratuita, de nós reconciliarmos com Deus, que é possível graças
ao Filho unigênito de Deus. Um sacrifício de sangue foi necessário para pagar por seus pecados, e Jesus foi enviado para se tornar este sacrifício. Cristo foi pregado numa cruz romana para derramar seu sangue como pagamento pelo seu pecado. 3 dias após sua morte, ele ressuscitou, validando de uma vez por todas sua condição de ser o único Salvador, o nosso único Salvador. Ele venceu a morte. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Foi moído pelas nossas transgressões, mas venceu e ressuscitou. Colocar a sua fé inteiramente na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo é o único meio de se chegar ao céu. Pois Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho segundo João, no capítulo 14, verso 6. Vemos também que a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia nos ensina de maneira clara como sermos salvos, crendo de todo o coração e falando diretamente com o Senhor em oração. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ele é a porta das ovelhas. Entrai pela porta estreita. Portanto, não confie em uma denominação ou uma religião que o fato de você estar ligado ou filiado a alguma denominação ou religião, você estará garantindo a sua salvação. Sabemos que a palavra de Deus também nos adverte que em nenhum outro há salvação e que nenhum outro nome foi dado pelo qual possamos nós ser salvos. O apóstolo Pedro nos diz, está relatado no capítulo 4 de Atos, no verso 12. Então, a Bíblia nos ensina que diretamente dirigindo-nos ao Senhor, confessando, somos salvos. Vamos ver em Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O fato de confiarmos inteiramente no Senhor Jesus, na obra redentora que Ele fez por nós, morrendo em nosso lugar naquele madeiro, dando a sua vida por amor a todos nós. No fato de confiarmos unicamente no Senhor, somos salvos, crendo nele. Este é o presente gratuito de Deus, porque Ele te ama. Pois o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e 23. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 e 13. Você está pronto para crer nisso agora? Está pronto? Se sim, então diga a Deus o que Ele mesmo te pediu para confessar. Confie na palavra de Deus, unicamente na palavra de Deus. Não ao que alguém te diz, ou ao que alguém falou, ou o que você acha, ou ao que o seu coração pensa. Mas confie no que o Senhor te diz pela sua palavra. E se converta a Jesus Cristo, fazendo uma oração, dizendo: Deus, admito que sou um pecador e sei que não posso fazer nada para merecer entrar no céu. Eu creio que Jesus morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou. Eu ponho a minha fé no seu sacrifício para pagar completamente por meus pecados, em nome de Jesus.
Amém. Esta é uma oração de confissão ao Senhor Jesus. Qual será a sua decisão sobre o que acabou de escutar? Se converta a Cristo agora. O seu destino eterno só depende de você. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo.